diagnóstico de TDAH, quando começar a observar e se atentar a alguns sinais. Então é muito comum pais, educadores, que eles ficam em dúvida sobre o momento certo ali de buscar uma ajuda profissional quando eles suspeitam de que aquela criança ela pode ter o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas nós temos que entender, como saber se está sendo uma fase do desenvolvimento daquela criança ou se é algo que precisa de uma atenção profissional. Então, primeiro, nós vamos entender o que é o TDAH. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a atenção da criança, a impulsividade e a autorregulação. Então, ele não é uma falta de limite daquela criança ou mesmo uma preguiça. É uma forma diferente de funcionamento do cérebro dela. Então, não é algo proposital. E aí muitas pessoas perguntam, e quando começa a aparecer ali os primeiros sinais? Bem, os primeiros sinais, eles podem surgir ainda na educação infantil por volta ali dos 3 aos 5 anos, mas o diagnóstico ele só é formalmente fechado geralmente ali a partir dos 6 anos de idade da criança. Por quê? É quando a criança ela já está numa fase de maior exigência cognitiva e social. E aí a gente consegue avaliar de uma forma mais assertiva. E os sinais, eles podem surgir ali de uma forma como dificuldade em manter o foco, mesmo quando é em brincadeiras, você percebe que a criança ela se dispersa. Uma agitação constante, ela precisa estar o tempo todo correndo, subindo, pulando, ela não consegue parar para sentar, para fazer as coisas básicas que são alimentação, atividade escolar, algum tipo de brincadeira que exige uma concentração maior, então dificuldade em esperar, dividir ou até mesmo de seguir algumas instruções, de seguir regras. Então parece que ela não escuta quando ela é chamada e é emocionalmente muito intenso, então explode com muita facilidade, muda de humor muito rápido, Então é importante que muitos desses comportamentos também que são comuns ali na fase do desenvolvimento de uma criança, na fase dos 3, 4 anos, diferenciar a intensidade com que isso acontece e o prejuízo funcional que isso está ali causando nessa criança. E nós temos que entender que o diagnóstico ele não pode ser um rótulo, Mas nós temos que ver que o diagnóstico ele vai ser uma bússola. Ele não vai rotular aquela criança, ele vai libertar, no sentido de libertar a criança de culpa por não se comportar, por não ser como os amiguinhos, liberta os pais daquele ciclo exaustivo de cobrança, de frustração, que não está sendo um bom pai, que não está sabendo educar. Ele liberta os professores da tentativa de encaixar aquela criança que pensa ali fora da caixa, e isso vai fazer com que ele tenha, através do diagnóstico, ele venha ter acesso a uma estratégia mais assertiva, um acompanhamento mais adequado, principalmente respeitando a particularidade daquela criança. Entender que ali é uma criança individual e tem que entender trabalhar de uma outra forma. E para isso nós precisamos proceder, observar o comportamento, se ele é persistente e intenso, se está afetando o dia a dia da criança em pelo menos 2 contextos diferentes, que geralmente escola e casa. Aí é interessante buscar a ajuda do psicólogo infantil, buscar a ajuda do neurologista ou psiquiatra infantil. Então, quanto mais cedo houver esse acolhimento e a intervenção, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. E nós precisamos entender que a atenção precoce, ela é um cuidado, ela não está sendo um exagero. Você não está sendo ali neurotizada, mas você está sendo uma mãe, um pai, um educador, está sendo atento, você está buscando ajudar com que essa criança consiga, de uma forma mais produtiva, criar ali protocolos para que você consiga trabalhar no dia a dia da criança, seja em casa ou na escola. Então eu falo que o cuidado, quanto mais cedo iniciar esse olhar para a criança, sem pensar em rotular essa criança, mas pensar em buscar ajuda, buscar um suporte para ela consiga se desenvolver da melhor forma,
você está no caminho certo. Então, se você se atentou a algum desses sinais, né, de tudo isso que eu falei, é interessante você buscar uma ajuda e quanto antes você poder ajudar o seu filho, a sua filha e até mesmo, né, ajudar a escola, ajudar você mesmo a não se culpar acreditando que você não está sabendo educar ou direcionar